Bom, pessoal, estamos de volta. Como eu tinha comentado, né, agora nós faremos alguns exemplos práticos onde nós iremos aplicar as propriedades que a gente viu juntos anteriormente. Você pode perceber aqui nesse exemplo A o quê? Justamente que a resolução não nos exigia nada mais do que esse conhecimento sobre as propriedades. Então vamos ver mais um exemplo de como trabalhar com essas propriedades, né? Perceba que o meu desafio, até mesmo a minha dica para você que está em casa, a sua ideia, a nossa ideia aqui, vai ser sempre tentar enxergar esse exercício de uma outra perspectiva, de uma outra maneira. Ou seja, tentar fazer aparecer esse 2 e esse 3 aqui. Se não os dois, um deles. Então, perceba que, mais uma vez, como no log de 6 antes, nós não temos nada que associe 1,5 a 2 e 3. Pelo menos não por enquanto. Vamos para o nosso caderno e aí juntos a gente pensa mais um pouquinho sobre como tentar reescrever esse log de 1,5 na base 10. Então, bora lá. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês agora, o segredo sempre aqui vai ser usar um pouco daquela nossa criatividade, né? O maior desafio é você enxergar um exercício e ver uma coisa que não está muito ali na cara, né? Então, nesse exercício, a nossa proposta é tentar reescrever o log de 1,5. Perceba que nesse exercício em diante eu não irei mais representar o 10 aqui na base quando for base 10. Então, daqui em diante, eu já estou tomando como um combinado nosso que você não vai se confundir nessas situações. Então, sempre que não tiver a base aqui é porque nós estamos falando da base 10. Então, vamos lá. Nós temos o log de 1,5 e, como eu comentei, a nossa ideia é tentar reescrever de alguma maneira que apareça o log de 2 ou log de 3. Perceba que antes, no último exercício, a gente tinha o quê? A gente tinha o log de 6, né? E aí, direto, você já batia o olho e pensava, né? Poxa, 2 vezes 3 dá 6. Vamos ver se você já tentou, já enxergou a solução desse exercício, né? Se nós tínhamos antes a multiplicação de um pelo outro, se nós dobrarmos, né? Se a gente multiplicar 1,5, dá quanto? Dá justamente 3, né? Então perceba que eu consigo reescrever esse logaritmo da seguinte maneira. O log de 3 sobre 2. 3 dividido por 2 dá quanto? 1,5. Então, temos alguma coisa, né? Perceba que aqui está praticamente resolvido o nosso exercício. A única coisa que seria exigido daqui em diante para você seria o conhecimento das propriedades. Seria você enxergar essa divisão e perceber que você pode reestruturar esse logaritmo como a soma de dois logaritmos independentes. Então, a gente antes tinha aquela propriedade usada no exercício anterior que era o log de A vezes B, agora a gente tem essa seguinte situação. Log de A sobre B na base C. E o que a gente tinha combinado era o quê? Que nós iríamos abrir isso em dois logs. Então aqui é log de A na base C, log de B na base C. E aí sempre que for divisão, nós iremos utilizar o sinal de menos. Então, vamos ver o que está em azul aqui e o que está em azul aqui. Vamos tentar aplicar essa regra, né? Então, vamos lá. Perceba que a gente tem 3 e 2. Então, aqui o 3 seria o nosso A e o 2 seria o nosso B. A gente vai separar isso em dois logs. Vai ser o log de 3 e o log de 2. Como a gente tinha combinado já aqui embaixo, né, e até mesmo quando eu apresentei a propriedade, sempre que nós estivermos trabalhando com a divisão, nós iremos utilizar o sinal de menos. E aí é dado do enunciado que ele nos dá lá o seguinte. Ele diz que log de 2 é igual a m e o log de 3 igual a n. Então, percebeu que nós já matamos este exercício. Então,
Então, aqui nós temos que o log de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que log de 1,5, que é o proposto dado pelo enunciado, vai ser igual. Isso daqui nós sabemos que é n. Isso daqui nós sabemos que é m. Então, isso vai ser n menos m. E essa é a resposta deste exercício. Bora voltar aqui para o nosso slide. Como você pode perceber, aqui o maior desafio é a visualização do contexto. É você olhar o 1,5 e identificar alguma relação com os dados do enunciado, que no caso são 2 e 3. Perceba que no caso de 6 e 1,5 é bastante intuitivo a gente fazer essas operações. Ainda mais tendo em vista o quê? As propriedades. A ideia não é você pegar o exercício e depois conhecer as propriedades. É justamente o oposto. É você conhecer as propriedades e aplicar no exercício. Então eu espero que você já venha em mente, né, já tenha se aquecido aí para conseguir sempre tentar explorar o quê? Olhar esse número aqui, 1,5, como uma multiplicação ou divisão dos anteriores, né? Ou do que tiver apresentado no enunciado. Essa é a maior dica que eu posso te falar. Logaritmo, a dificuldade dele é justamente essa visualização. E aí eu espero que você consiga trabalhar desde agora essa capacidade de enxergar o que a maioria das pessoas não está vendo nesse exercício, né? Então vai ser essa a grande diferença entre quem acerta um exercício de logaritmo e quem acaba errando. Então, vamos para o próximo. Log de 81. Então, mais uma vez, né, dados o log de 2 na base 10 igual a m, log de 3 na base 10 igual a n, calcular o log de 81. Bora para o nosso caderno resolver mais esse exemplo. Só um detalhe, lembre-se das propriedades. Então, enquanto a gente já vai mudando, passando aqui para o nosso caderno, já vai tentando olhar aí na sua tabelinha de propriedades qual delas a gente vai usar. Bora lá. Bom, pessoal, só trocando de folha, por isso eu até falei para você ir olhando aí na tabela, porque é o tempo justamente de eu virar a folha aqui do meu caderno. Então, lembrando sempre, os dados do enunciado são dados do enunciado. Log de 2 igual a m e o log de 3 igual a n. Dito isso, o enunciado pediu para a gente calcular o seguinte: o log de 81. Então, observe as propriedades e tente identificar, ou até mesmo um chute, né? Chuta aí, qual que você usaria. Percebe que agora não existe uma relação muito direta entre 81 e 2 e 3. Perceba que 6 era 2 vezes 3, 1,5, 3 sobre 2. Então, estava bastante objetivo. Agora a gente fugiu um pouquinho dessa lógica. Então, agora a gente está trabalhando com o log de 81. Então, não se desespere. Numa situação como essa, é muito comum o aluno acabar se desesperando na resolução do exercício. A ideia é que você bata o olho, pensa em tudo que a gente aprendeu até agora e tenta explorar de alguma maneira. Eu venho dando as dicas ao longo dos exercícios, inclusive repito bastante alguns termos. E até destaco, né, falando que vai ser bastante usado. Então isso não é à toa. Então você vai ter que tentar puxar aí na sua memória operações que facilitem a nossa resolução, né? Então, vamos pensar, envolvendo função exponencial e logaritmo, quais são as operações que nós temos para nos ajudar? Nós temos as propriedades, que nós com certeza vamos recair, né? Isso daqui é um exemplo de aplicação de propriedade, mas a gente tinha passado por substituição e por fatoração. Substituição resolve alguma coisa aqui? Não, né? Porque nós não temos incógnita, não tem nada, pelo menos por enquanto, não está com uma cara de substituição. Sobrou para a gente o quê? Fatoração. Então não tenha medo de começar o exercício. Bateu o olho, não conseguiu resolver, não tenha medo de começar. Vai tentando fazer aí, normal, travar, tenta tirar dúvida, mas a ideia é sempre tentar buscar os recursos que a gente já tem trabalhado. Então aqui nós vamos fatorar 81. Então
Então vamos fatorar 81. E aí, vamos mais uma vez praticar, né? 81 é um número par? Acertou quem disse não. Por quê? Porque termina em 1. O 1 não é um número par. Então 81 não pode ser dividido por 2. Não temos o 2, passamos para o 3. Quando que é divisível por 3? Quando você somar os termos e essa soma for divisível por 3. Soma 8 com 1. Dá 9, não dá? 9 é divisível por 3? É. Então, 81 também será. 81 dividido por 3 dá 27. Lembrando mais um detalhe que eu também comento em todas as aulas, essas operações, né, fazer a divisão daqui para cá, você pode perceber que eu já faço direto, mas é pela prática, eu já consigo enxergar esse 81 de uma outra maneira. A minha dica para você, como eu já sempre reforço nas aulas, é tente fazer no braço. Sabe aquela conta que você a gente desarmar mesmo, a gente arma a conta assim, ó, 81, aí faz dividido por 3. Se você tem dificuldade numa conta como essa, tente explorar em todos os exercícios a resolução. Então aqui no caso, ó, você sabe que 8 é divisível por 3, cabe dentro do... O 3 cabe dentro do 8. Então a gente vai ver quantas vezes ele cabe, né? 2 vezes 3 dá 6. Sobram 2. E aí desce o 1. 21. 21 é divisível por 7, então isso dá 7. E aqui dá 0, né? Então fica menos 21, dá 0. Então a gente sabe que 3 vezes 7 dá 81. Então não tenha vergonha de fazer uma conta como essa. Perceba que aqui eu já faço direto, mas não fique com vergonha de fazer uma conta dessa. Então vamos lá, dando sequência. 27, a gente já sabe, nós não podemos voltar, né? Então a ideia é continuar com o 3. Então vamos pensar, será que os 27 é divisível por 3? Soma 2 com 7, não dá 9 também? Então se a gente já comentou que 9 é divisível por 3, nós vamos conseguir dividir aqui também. Então 27 dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então 81 vai ser outro número que você vai passar a enxergar como 3 a quarta. Então sempre tenha esses números que são múltiplos de alguma dessas bases, de algum desses números primos, sempre tem uma noção de como poder reescrevê-lo com a menor base possível. Então, o que a gente acabou de fazer foi isso daqui, ó, log de 3 elevado à quarta. É isso que nós queremos descobrir. Percebe que a gente acabou de chegar numa situação onde está muito próximo de uma propriedade, que é a seguinte, né? Que a gente tinha a regra do tombo. O log de A elevado a B na base B vai ser igual a B vezes o log de A na base B. Aqui, o que a gente fez foi pegar esse expoente e jogar aqui para fora. Perceba que aqui nós temos a mesma coisa, né? Nós temos um expoente. E se a gente conseguir jogar esse expoente para fora, concorda que vai ficar aqui só o log de 3? E o log de 3 a gente sabe? Está resolvido o exercício. O 4 passa aqui para o lado de fora e multiplica o log de 3. Lembrando então, né, é só pegar o expoente e aí ele vem para o lado de fora. Ele vira uma constante multiplicando o log. O log de 3 nós já sabemos que ele equivale a n. Então a resposta... Portanto, né, então a gente vai ter que o log de 81, que é igual a 4 vezes o log de 3, é igual a 4 vezes n. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Retomando aqui para o nosso slide. Bom, pessoal, vocês puderam perceber que também não existiu nenhuma grande dificuldade aqui nesse nosso novo caso. A ideia foi, mais uma vez, tentar enxergar de uma outra maneira o nosso exercício. A dica que eu te dou, caso você seja um daqueles alunos que se desespera na hora da resolução, que fala, poxa, tem tanta coisa, já passei por função do primeiro grau, segundo,
inequação, logaritmo, poxa, não sei como reescrever. Perceba que é bastante comum, dentro de um tópico, a gente repetir várias operações muitas vezes. Então, as operações que a gente repetiu dentro desse tópico de logaritmo foi fatoração e substituição. Não tem segredo, você vai ter que explorar uma dessas duas e vendo o que dá. Não tenha medo de começar o exercício. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retoma para mais alguns exemplos. Até já!